E por fim, enquanto levavam a irmã, virou para a plateia e disse que não era para ninguém se preocupar, pois não era nada demais, foi só um AVCzinho. Olá, meus irmãos, desejo que todos estejam em paz, na paz de Jesus Cristo. Recebi uma informação recente, agora um e-mail de um membro da Igreja Cristã Maranata, que trouxe alguns fatos envolvendo o coordenador da região de Belo Horizonte, de Minas Gerais, Marco Picconi, que além de ser pastor e coordenador da região, é também um membro do Ministério Público. E segundo o e-mail que eu recebi, eu vou ler o e-mail para vocês, o pastor Picconi, ele estaria, de algum modo, orientando o voto da membresia ali na região de Minas Gerais. E dou mais detalhes para isso em seguida, mas antes eu queria só dizer, se você não conhece quem é Marco Picconi, você pode assistir o vídeo. Este vídeo está no canal Maranata Anátema, Os Desavergonhados. Quem são? Gedeu Tigueiros, Marco Picconi, Daniel Moreira. E neste vídeo aqui nós mostramos então o que constou da interceptação telefônica realizada pelo GAECO, ali no Ministério Público do Espírito Santo, ok? Eu procurei saber se recentemente o processo que estava sendo movido contra, um processo administrativo disciplinar movido contra Marco Picconi, se ele estava em andamento ainda, se ele ainda estava, ou se já tinha algum resultado. Eu abri uma página, que essa foi uma das primeiras páginas que me veio no Google, embora não tenha data, eu creio que ela também não deve ser uma notícia muito antiga. Mas vamos ver aqui o que diz essa notícia. O processo disciplinar contra Procurador de Justiça de Minas Gerais continuará tramitando no Conselho Nacional do Ministério Público. E diz aqui, a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, STF, indeferiu liminar no mandado de segurança MS 32922, por meio do qual o Procurador de Justiça mineiro Marco Antônio Picconi Soares pedia a suspensão do procedimento administrativo disciplinar que vinha contra ele, que tramita contra ele no Conselho Nacional do Ministério Público, com o argumento de que foi arquivada a investigação criminal instaurada com base em fatos idênticos. Então, ele diz o seguinte, olha, os fatos pelos quais eu estou sendo inquirido no processo administrativo são os mesmos que correram, então, naqueles processos criminais, e como o processo criminal foi arquivado, então ele queria o arquivamento do processo administrativo disciplinar. A ministra Carmen Lúcia, ela negou o arquivamento, ela disse que este processo disciplinar, ele tem a sua independência, porque, na verdade, as instâncias são independentes, a instância administrativa ela é independente da instância judicial, e um só pode interferir no outro se houver, então, uma comprovação de negativa de autoria ou se os fatos eles forem inexistentes. Então, como isso não parece ter acontecido, ela diz, não, o processo administrativo contra o Marco Picconi deve continuar. E o que eu quero chamar a atenção de vocês, antes de passar o e-mail do irmão, é o seguinte. Irmãos, vamos imaginar este processo aberto contra o Marco Picconi, contra aquilo que ele teria, então, praticado e que está sendo investigado como uma conduta irregular. Será que outra pessoa, que não fosse um procurador, ele teria este mesmo tratamento? Um outro pastor qualquer pastor que tivesse, olha, uma investigação na delegacia, por qualquer coisa que fosse, qualquer coisa, qualquer fato, aí tem um processo sendo movido contra um pastor que não seja um procurador, que não seja uma pessoa ligada à cúpula da igreja. Essa pessoa, ela continuaria sendo pastor na igreja? Continuaria? O que você acha? E mais, seria um coordenador na igreja?
Eu acredito que não. Então, me parece que os pesos e medidas na Igreja Maranata, eles não são sempre iguais. Eu já fiz vários vídeos falando sobre pesos e medidas desiguais inclusive, o próprio Deus, né, dando a informação, diz que ele abomina quem faz isso. Quem trabalha com pesos e medidas desiguais. Por quê? Porque o Deus, um dos atributos do Senhor é o atributo da justiça. Entenderam, irmãos? Da justiça. Então, justiça, verdade, equidade. Então, são coisas que são inerentes ao nosso caráter cristão. Por quê? Porque são os atributos que nós observamos em Deus. Mas, enfim, não é este o caso aqui agora. Só para você relembrar, deixa eu passar aqui qual foi o fato, né? Porque nesta reportagem aqui, ele diz qual é o caso, né, pelo qual o pastor e coordenador Marco Picconi, ele está sendo, então, tem um processo contra ele no Conselho Nacional do Ministério Público. Diz assim, ó, de acordo com os autos, tramitava no MP, no Ministério Público do Espírito Santo, investigação para apuração de crime de quadrilha, estelionato, falsidades, tráfico de influência, desvio de erário, desvio de valores, né, de algum cofre, lavagem de dinheiro, dentre outros, praticados por membros da cúpula da Igreja Cristã Maranata no Espírito Santo, sobretudo nos anos de 2008 em diante. A apuração do Ministério Público Capixaba chegou ao nome de Marco Antônio Picconi Soares, que, além de procurador em Minas, era pastor e secretário-geral da instituição religiosa na região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. Os autos revelam que ele empreendeu corriqueiras visitas à Vitória, Espírito Santo, local onde desempenhou trabalhos forenses, visando a defesa dos investigados, isso não é permitido, tá ok? Chegando, inclusive, a investir contra autoridades e testemunhas ouvidas pelo Ministério Público e pela Polícia Federal, o que aparentemente estaria a caracterizar coação no curso do processo, tráfico de influência e exercício irregular da profissão de advogado. Então, estes são os fatos que envolveram o Marco Picconi. Inclusive, tem também no canal um trecho do primeiro julgamento que houve, né, no início do processo do Marco Picconi, onde ali o relator ele vai dar muitos detalhes sobre a atuação do procurador Marco Picconi. Você vai encontrar isso com facilidade, tá bom? Mas, enfim, agora vamos ver, então, o que aconteceu no Manaim de Belo Horizonte agora, recentemente. Eu vou mostrar o e-mail para vocês, o e-mail que eu recebi, tá certo? Eu não vou identificar a pessoa, porque ele é um membro da Igreja Cristã Maranata. Mas antes de passar para vocês o conteúdo do e-mail que eu recebi, eu quero deixar claro que se porventura o conteúdo deste e-mail não for uma expressão exata da realidade, ou seja, exatamente daquilo que o pastor Picconi falou nestes 2 seminários, o canal ele está com o espaço aberto para o direito de resposta, especialmente se o pastor Picconi quiser, ele pode nos enviar um vídeo, nós publicamos sem problema nenhum, ou se ele preferir, em uma entrevista, em uma live, apresentar então a versão dos fatos, como ele então viu, como ele falou e como ele entendeu. Às vezes é uma forma de expressão e talvez ela não tenha sido bem interpretada pelo irmão que estava presente, mas está aberto no canal o direito de resposta. E também, se você estava presente neste seminário e quiser nos enviar, então, o seu testemunho, confirmando ou não o que aconteceu, se foi exatamente assim ou não, será muito bom nós recebermos este seu relato, ok? Então, vamos agora ao conteúdo do e-mail. Vamos lá. Diz aqui: a paz do Senhor Jesus. Gostaria de passar um relato sobre uma fala do Picconi, o pastor Picconi, recentemente no Manaim de BH, em 2 encontros, um de obreiros e outro de senhoras, que era aberto também a outros irmãos. Então, era um encontro para senhoras, mas outros irmãos podiam participar também, pelo que eu entendi.
Sou membro da ICM e gostaria de permanecer anônimo. Então, caso vá comentar o que eu vou relatar aqui, por favor, não cite meu nome ou e-mail. Enfim, qualquer coisa que possa me identificar. Tranquilo, né? Então, não vai haver identificação. Vamos lá. Infelizmente, não filmei. Deveria ter filmado, né, irmão? Porque tem coisas assim que a gente realmente precisa registrar. Porque diz respeito a nossa prática de fé e coisas que nos afetam. Se são regulares, ótimo. Se são irregulares, a gente precisa trazer à luz estas coisas para que elas possam cessar. Como eu disse no vídeo recente, se você joga luz em ambiente de trevas, as trevas se dissipam. Então a gente precisa realmente jogar luz em algumas coisas e não ficar fazendo como nós aprendemos durante anos da Igreja Cristã Maranata, ficar jogando coisas para debaixo do tapete, nas trevas. Então ele diz assim: infelizmente não filmei, mas mais de 1.000 pessoas testemunharam os seminários. Os seminários foram no dia 14 de maio de 2022 e 11 de junho de 2022. O pastor Piccone, em um intervalo entre aulas, assumiu o púlpito e foi passar informações sobre como os membros da obra, ou seja, da Igreja Cristã Maranata, devem proceder em relação a votos e eleição. Olha só, hein? Ele falou com a delicadeza que lhe é peculiar. Eu não sei se isso aqui é uma ironia, porque eu não conheço o pastor Piccone. Eu não sei se ele é uma pessoa realmente gentil, se ele é uma pessoa, né, que tem bastante cuidado no que fala com as pessoas, ou se isso seria uma ironia, dizendo assim, ó, ele não é nada gentil, ele é um pouco grosseiro, né? Mas enfim, você que conhece deve saber, então, tá? Mas em determinado momento ele disse mais ou menos o seguinte: tem companheiro falando que o Piccone gosta de falar de político. Então, ou seja, tem alguém lá que já diz o seguinte: olha, o Piccone gosta muito desse meio, desse ambiente político, de falar sobre político. É o que ele está relatando. Deixa eu falar. Então, o Piccone dizendo, ó, deixa eu falar. Sou autoridade. Olha só, hein? Tenho 4 convênios médicos. Olha. E 2 seguros de vida. Não preciso de político para nada. Ok, né? Ele é uma pessoa privilegiadíssima. Achei realmente assim, bem, né? Bem altiva essa fala, né? Se foi exatamente assim. Então, ele não precisa de político para nada, né? Tem o dinheirinho dele, tem o seguro de vida dele, tá tudo certo. Ele não precisa de político, né? Mas então ele vai dizer o seguinte: aqui está cheio de gente que precisa. Então, eu não preciso, mas vocês que não são promotores públicos, que não são procuradores, vocês que não são membros do Ministério Público, vocês que não são autoridade, vocês que não recebem o salário que eu recebo, né? Vocês que estão aí e não têm seguro de vida. Então, vocês podem precisar de um político. Eu não preciso, mas vocês precisam. Então, vejam como ele está conduzindo a coisa, né? Então, temos que ajudar, sim, políticos que são nossos amigos. Porque quando um irmão precisa de um favor, por exemplo, no SUS, é a eles que nós recorremos. Irmãos, eu até vou dizer aqui para vocês uma coisa. Vamos imaginar que o pastor Piccone tenha realmente falado isso. Se por um acaso ele falou isso mesmo, eu acho que não é adequado. Por quê? Porque, vejam só, pela noção que eu tenho de cidadania, e eu acredito que ele deve ou deveria ter também esta mesma noção, a questão do voto, ela tem uma coisa que é importante que todos saibam. Por exemplo, quando nós votamos em um candidato A, B ou C, seja de qual for o partido, nós devemos procurar saber, então, qual que é a plataforma política daquele candidato, quais são as propostas dele. Então, não teria, a meu ver, não teria nenhuma dificuldade de você dizer assim, olha, eu tenho um irmão que ele é candidato
e ele tem esta plataforma aqui política. O projeto político dele é esse, as propostas dele são essas. Então veja bem, no caso, por exemplo, dos cristãos que têm lá os seus valores e tem uma pauta cristã que eles gostariam de ver defendida ali no ambiente político. Não vejo problema nenhum em relação a isso. Então, se você disser que tem um candidato e que ele tem uma proposta X, mas você deve apresentar qual é a proposta e a pessoa, então, ela vai avaliar essa proposta, ela está de acordo com os meus valores, é isso que eu pretendo, é isso que eu gostaria de ver defendido ali no âmbito do poder legislativo, na formação das leis, eu gostaria que esses meus valores fossem defendidos lá. Então, é normal, eu acredito que é normal, eu acredito que é natural, mas veja bem, o voto é para que você tenha uma pessoa para representar você como um participante de uma comunidade para defender alguns valores que você entende que são os melhores para a comunidade. Então, um voto ele não pode ser uma moeda de troca. Eu vou te dar um voto para você me oferecer algum benefício pessoal, particular e diferenciado caso eu precise, por exemplo, de uma assistência médica. Por quê? Irmãos, a assistência médica no Brasil, o SUS, por exemplo, ele é financiado com o dinheiro do Estado, que vem dos impostos de todas as pessoas. Então, todas as pessoas estão igualmente contribuindo para a manutenção do SUS. Então, tanto quando são construídos hospitais, postos de saúde, que vem, né, dos investimentos, às vezes do governo federal, às vezes do governo estadual e às vezes até mesmo do governo municipal, e tem também as questões da Seguridade Social, da Previdência Social, e todas as pessoas, elas contribuem lá, têm os seus percentuais, isso aí, tanto empresas como pessoas físicas, todos contribuem. Então, quando nós olhamos para um serviço público de saúde, nós devemos entender que aquele serviço ele tem os critérios para atendimento a toda a comunidade, independentemente se ela tem algum parente político, um amigo político ou coisa parecida, entenderam? Então, não acho adequado você dizer, olha, vote em mim porque depois se você precisar furar a fila do SUS, eu vou te ajudar. Então, vote em mim, porque depois se você tiver um problema no poder judiciário, eu vou te ajudar. Vote em mim, porque então se você, pessoa física, tiver então um problema lá junto à prefeitura, precisar de um alvará para instalar uma coisa, uma igreja, um negócio assim, então eu vou ajudar você. Então, esse tipo de troca eu não acho certo, eu não acho adequado. Então, você apresentar um candidato com uma plataforma política, com uma proposta que esteja de acordo com os seus valores, ok, tudo bem, não tem problema nenhum. E deixando as pessoas sempre livres. Olha, tem este candidato, tem essa plataforma, mas ele é uma opção para você. Você pode ter outro e com uma outra proposta que você considere que seja mais adequada aos seus valores. Mas dizer para as pessoas, vote nesse porque ele é o nosso irmão e ele vai nos ajudar em questões pessoais e particulares, e até mesmo com a ideia de que você vai furar uma fila ou que você vai ser privilegiado num atendimento que outras pessoas não teriam. Entenderam, irmãos? Essa que é a questão que eu acho preocupante. Se é que é verdade o que foi relatado. Se ele disse isso mesmo, vindo de um procurador, de um membro do Ministério Público, eu acho que não é razoável. Isso não é uma coisa boa, não. A noção de cidadania que ele deveria ter deve ser diferente. Então, essa proposta de troca de voto por favor, isso até me lembra, o que me lembra? Me lembra os votos de cabresto que aconteciam no passado, onde os políticos eles usavam a máquina pública para oferecer favores ou privilégios especiais para quem votasse no candidato dele, e às vezes até as pessoas tinham que votar por algum constrangimento por ser aquela pessoa que está, então, dizendo em quem votar, ser uma pessoa que tem alguma ascendência sobre aqueles ali e as pessoas entenderem aquela pessoa num sentido mais paternal. Aquele é o nosso padrinho, é aquela pessoa que vai me proteger. Eu acho que essa visão ela é equivocada.
tá bom? Mas esta é a minha visão, ela é a minha percepção. Eu até quero crer que ele não falou isso, tá bom? Eu quero crer que ele não falou isso, que ele não apresentou uma manifestação dessa natureza. Mas se isso for verdade, se for isso mesmo, eu acho que é lamentável, ok? Mas vamos em frente. Então ele diz mais aqui, ó. Aqui está cheio de gente que precisa, então temos que ajudar sim políticos que são nossos amigos, porque quando um irmão precisa de um favor, por exemplo, no SUS, ou seja, só um exemplo, pode precisar de um favor em outro lugar, né? Pode precisar de um favor no Poder Judiciário, pode precisar de um favor, né, na Assembleia Legislativa, pode precisar de um favor na Prefeitura, pode precisar de um favor em outros lugares também, né? Então ele diz assim, ó, então nós vamos, né, fazer aqui algumas coisas diferenciadas. Né? Então ele diz aí, ó, então vamos repetir aqui, ó. Quando um irmão precisa de um favor, por exemplo, no SUS, é a eles que nós recorremos. Sabe o que significa SUS? Seu último suspiro. Olha só, hein? Olha, se ele falou isso mesmo, irmãos, se fosse qualquer outra pessoa, eu diria, tudo bem, né? Mas um procurador, um promotor público, irmãos, eu fico chocado. Eu fico chocado com isso, tá bom? Seu último suspiro, SUS. É claro que você pode votar em quem você quiser. É como eu sempre digo, na Maranata eles têm esse negócio. Ele diz uma coisa e depois fala outra. Ele diz uma coisa e fala outra. Entendeu? Ele fica confundindo a cabeça das pessoas, mas todo mundo sabe que eles querem que você faça aquilo que eles querem. Tá bom? É claro que vocês podem votar em quem você quiser. Em um parente, em um conhecido. Mas para quem não tem candidato, daremos uma colinha para ajudar. Irmãos, se realmente ele disse isso e se eles estão realmente ali em Belo Horizonte com a intenção de fazer uma lista de candidatos para os membros votarem, eu acho preocupante, porque daí eu não vi ninguém apresentando nenhuma proposta, sabe, política, alguma plataforma, alguma coisa nesse sentido. Mas o que eu estou vendo aí é alguém dizendo, se é que é verdade, dizendo que vocês terão uma troca de favores, o que eu acho, como eu já falei, eu acho inadequado. E aí, depois de você dizer que você vai, então, ter uma troca de favores, e aí a pessoa vai te dar uma colinha, vai te dizer os candidatos. Obviamente nós temos no ambiente, esse ambiente religioso, muitas vezes pessoas de baixa capacidade de discernimento político. Muitas vezes eles não entendem exatamente essas questões políticas. E aí vem alguém que eles confiam, que eles consideram pessoas realmente direitas, nobres, respeitáveis. Bom, enfim, né? As pessoas às vezes eles veem aquilo que eles querem ver, mas eles firmam ali naquela pessoa que está à frente e acham que aquele é um padrão espiritual, é um padrão moral. Então, e aí a pessoa vai e dá o nome dos candidatos para votar. Irmãos, eu acho isso muito, muito ruim, tá bom? Mas você pode pensar diferente, tá ok? Mas eu acho ruim, eu estou trazendo essa informação e os irmãos vejam aí, como eu falei, se as coisas não são assim, traga-nos a informação correta, por favor. Mas vamos continuar. Uma colinha. O companheiro que me criticou quase morreu. Olha só, então ele está dizendo, a pessoa que criticou ele quase morreu. Isso aqui é a teologia do medo, tá certo? A teologia do medo. Então, ó, você critica um pastor da Maranata, então olha só o que vai acontecer, ele quase morreu, né? E veio todo coitadinho querendo que eu conversasse com um político para arrumar um jeito para ele lá no seu último suspiro, no SUS. Tá vendo como é que funciona o negócio? Então, irmãos, olha só, nós estamos falando de uma igreja, tá bom? Olha, isso aqui é uma igreja. Isso aqui é um seminário que deveria estar sendo transmitido para trazer às pessoas conhecimentos teológicos, doutrinários da Bíblia, conhecimentos religiosos. E olha o nível que nós estamos chegando, tá bom? Enfim, a fala dele foi longa, mas com um teor muito desagradável, também acho. Primeiro ficou falando para os irmãos que talvez tiveram dificuldade até para subirem ao Manaim, ou seja, aquele negócio, né, faz aquele, né,
aquela mesma conversa de sempre, né? Tentar tocar no coração das pessoas, tiveram dificuldade para subir ao Manaim. O quanto ele é privilegiado, lógico, ficou claro que ele é um privilegiado, enquanto tem irmãos que nasceram e vão morrer precisando de recorrer à saúde pública. Sim, é verdade. E é para isso que nós pagamos impostos. É para que as pessoas possam ter atendimento de saúde pública. E todas as pessoas, não só os meus amigos, todas as pessoas que não têm condições estão sendo financiados pelo... Né, nós estamos financiando com aquilo que nós entregamos como contribuição social, todos, né, previdenciária, todos os meses, de todos os nossos salários. Para quê? Não é para mim, não é para você, é para todos, é para a comunidade toda. Então, veja, o entendimento para mim está equivocado, né? Então, o quanto ele é privilegiado, enquanto tem irmãos que nasceram e vão morrer precisando de recorrer à saúde pública, pois não tem, nunca terão convênio. Muitos até pedem oração para que o Senhor abra portas para conseguir tratamentos no SUS. Uma fala dessas, ele continua aqui, né? Uma fala destas seria, segundo o amor cristão, eu acho que não é nem a questão de ser cristão, eu acho que isso aí ele está realmente indo contra as noções de cidadania. Voto não é para ficar trocando favor com ninguém, é para que nós possamos colocar pessoas que têm uma pauta, que têm uma proposta política e de preferência que ela seja para toda a comunidade, para todos. Esfregar na cara de alguém o quanto ele tem recursos em vista dos que não têm nada é triste isso, muito triste. Como se não bastasse, no encontro do mês de junho foi pior. Durante a mesma fala infame, uma irmã começou a passar mal dentro do templo. Olha só o que aconteceu, irmãos. Ao invés de ele interromper a fala e fazer um momento de oração, se concentrar em que a irmã primeiro fosse socorrida, não. Ele continuou falando, a irmã passando mal, e ele continuou lá falando. Ele continuou falando até pediu que alguém socorresse a irmã, mas continuou com a mesma fala sobre o SUS. Olha só, uma irmã ali passando mal, e ele falando lá de política e de SUS. E a irmã passando mal lá durante o encontro, né? E então diz o seguinte, socorrer, mas continuou com a mesma fala sobre o SUS ser o seu último suspiro e o quanto era importante apoiar políticos, pois poderíamos precisar de favores deles. Olha só, irmãos, que coisa. E por fim, enquanto levavam a irmã, virou para a plateia e disse que não era para ninguém se preocupar, pois não era nada demais, foi só um AVCzinho. Irmãos, eu fico perplexo, eu estou aqui querendo crer que isso não é verdade, porque se isso é verdade, você imaginar que um pastor e um membro do Ministério Público teve uma atitude dessa em um momento em que tem uma pessoa passando mal e eles nem sabiam exatamente o que estava acontecendo. É uma vida humana, é um ambiente religioso, ali estava se tratando de questões políticas. Eu fico perplexo, gostaria que isso não fosse verdade, gostaria inclusive que o pastor Picconi nos enviasse um vídeo, um áudio e dizendo, não foi isso que aconteceu, isso não é verdade, isso aí foi uma coisa da imaginação, da cabeça dessa pessoa, porque sendo isso verdade, eu fico perplexo com essa situação. E você não fica, né? Então, mas vamos continuar. Então, o irmão diz aqui, totalmente sem amor e sem noção. Ele não é digno da posição que ocupa. Isso é a opinião do irmão. Eu também questiono muito esse título de pastor, né? Mas se bem que título de pastor hoje virou o quê, né? Como coordenador, ele deveria ser um exemplo de pastor. Se você puder aproveitar a sua publicidade e alcance e quiser fazer algum comentário sobre o voto de cabresto, tá vendo? O irmão entendeu que é um voto de cabresto, regido pelo Picconi, e sobre a sua demonstração de amor, seria útil, de repente, a liderança, que sei que assiste os seus vídeos, eu também sei que eles assistem, eles acompanham, né? Tomaria alguma providência com relação ao Picconi. Bom, eu não tenho nada contra o Picconi, entendeu? O que eu posso dizer é o seguinte, é que, pelo menos, se isso realmente aconteceu desta forma que o irmão relatou, eu vejo muitas coisas assim que me preocupam. Vejam só, irmãos, vou repetir aqui. Primeiro,
os dois pesos e as medidas diferentes, porque se trata de uma pessoa que está em curso de uma investigação, de um processo, e ele continua sendo pastor, não que ele não pudesse ser, mas o que eu estou dizendo é o seguinte: na Maranata, outras pessoas não ficariam. Então ele já tem um tratamento diferente. E aí ele vem e diz que ele é uma autoridade, que ele tem plano de saúde, que ele tem seguro de vida, que você não tem nada, ele não precisa de político, ele não precisa de SUS, mas você precisa, então vote nos candidatos que eles estão indicando. Eu acho que isso não é certo. Tá bom? É a minha avaliação, é a minha opinião. E se por um acaso as coisas não aconteceram assim, se você estava nesse seminário e não foi assim, mande a informação correta e eu faço um outro vídeo com os ajustes necessários, tá bom? Ok? Se você estava neste seminário e por um acaso o irmão aqui, ele tem alguma coisa contra o Piccone, eu não sei, né? Ele não gosta do Piccone, ele acha que o Piccone é uma pessoa que não deveria ser um coordenador, e aí ele está trazendo essa informação. Eu não sei, eu não conheço o irmão que mandou a mensagem, mas eu acredito que como o canal ele é aberto e nós não estamos aqui, né, para poder, vamos dizer assim, tratar de questões de um contra o outro, não, nada disso. Mas se você então tem uma versão dos fatos de como aconteceu realmente, ou se você gravou, entendeu, a reunião e quiser mandar para nós, olha só, não foi bem assim que aconteceu, o fato é esse, olha só, eu até gravei e eu não tenho dificuldade nenhuma de trazer a informação e fazer algum ajuste que seja necessário. Mas por enquanto a informação que nós temos é a deste irmão, tá bom? Então ele continua aqui, ó. Gostaria de reforçar que a postura do Piccone não reflete a postura da maioria dos pastores da região de BH. Eu espero que sim, né? Ele está dizendo que o Piccone ele é uma pessoa que ele tem um comportamento que ele não representa todos os pastores da região, né? Espero que sim. Inclusive, os pastores que ainda estavam no púlpito enquanto o Piccone transmitia as informações ficaram claramente incomodados e completamente desconfortáveis no púlpito. São os pastores Wilson Guedes e Rodrigo Pimenta. Ele está dizendo que esses pastores estavam lá, presenciaram isso e eles ficaram desconfortáveis com essa situação, né? E agora, me permite, pastor Wilson Guedes e Rodrigo Pimenta, você ficou desconfortável, não vai fazer nada? Então esse seu desconforto é falso, tá bom? Esse seu desconforto aí, ele é uma omissão, você não fez nada, não vai fazer nada, entendeu? Você não vai repudiar, você não vai lançar luz sobre as trevas, então, que pastor é vocês, né? Irmãos, honestamente, eu acho que é ruim não só quem fez, mas quem ficou assistindo e também não faz nada, e não traz à luz essas coisas. O irmão agradece, eu também agradeço, viu, meu irmão? Eu agradeço a informação, me perdoe se eu, né, acabei até indo além daquilo que você imaginava, mas às vezes tem coisas que realmente nos incomodam, e a mim especialmente incomoda não só aqueles que praticam a injustiça, mas também aqueles que assistem e não fazem nada, tá bom? Eu acho que ambos são coniventes. Você assiste, você vê, então entendeu que está errado e você não faz nada, você não traz luz. Jesus disse que você é luz. Você é luz. Você deveria lançar luz sobre as trevas. E o que você está fazendo? Ora, você é sal e não salga? O que Jesus falou? Não serve para outra coisa senão para ser pisado pelos homens. Entenderam, irmãos? Todos nós um dia vamos chegar ao fim da nossa existência nesta terra. Uns antes, uns depois. Mas uma coisa é importante você saber. Olha, eu pelo menos, quando eu chegar o meu dia, eu quero estar tranquilo com a minha consciência. Eu fiz o que eu podia, né, dei a minha contribuição. Se esse dia for hoje, amanhã, depois, não interessa. De todo jeito vai ter alguém que vai dizer assim, olha, tá vendo? Falou da obra e morreu. Vai ter. Agora, a minha consciência vai estar tranquila. Por quê? Porque eu fiz o que tinha que ser feito até o momento em que eu tinha a oportunidade. E depois que nós passarmos desta vida aqui, aí fica com vocês que, né, permanecerem. Mas eu desejo que realmente todos os que são discípulos de Jesus sejam sal e sejam luz. Muito obrigado, meu irmão, por ter compartilhado esta informação. Desejo que Deus te abençoe e que você também, né, possa despertar para realmente não ser participante, né, das obras infrutíferas das trevas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo vídeo.